Madre Teresa de Calcutá, para muitos, foi o exemplo máximo de santidade e dedicação ao serviço dos pobres e marginalizados. Seu nome se tornou sinônimo de amor incondicional, empatia e abnegação. Ela foi beatificada e se tornou uma referência moral para o mundo todo. Mas o que muitos desconhecem é que por trás desse ícone de devoção religiosa e caridade havia uma verdade inquietante, uma luta interna que poucos imaginavam. Neste vídeo do Caminho da Resiliência, vamos revelar o segredo que Madre Teresa carregou até seus últimos dias, uma revelação que pode mudar completamente sua percepção sobre ela e sobre a natureza da fé. Prepare-se para uma jornada que nos leva ao coração da escuridão espiritual de Madre Teresa, onde as dúvidas, o sofrimento e a ausência de Deus marcaram profundamente sua vida privada. Este é um vídeo que vai além das biografias convencionais. Vamos explorar a essência da luta interna de uma mulher que, ao mesmo tempo em que salvava vidas e inspirava milhões, lutava contra um silêncio divino que a assombrava. E o que vamos revelar pode ser exatamente o que você nunca esperou ouvir sobre ela. O início da jornada, o chamado divino e o surgimento da Santa de Calcutá. Nascida em 1910, em uma família profundamente religiosa, Agnes Goncha Bojaxhiu sentiu desde cedo o chamado de servir a Deus. Ao ingressar na Ordem das Irmãs de Loreto, deixou para trás sua família e tudo o que conhecia para seguir sua vocação religiosa. Seu destino, porém, a levou a um dos lugares mais desafiadores do mundo, as favelas de Calcutá, na Índia. Foi ali, em meio à miséria, à doença e ao desespero, que Madre Teresa encontrou seu propósito. Em 1946, enquanto viajava em um trem para um retiro espiritual, ela teve o que descreveu como um chamado dentro do chamado. Uma experiência mística profunda em que sentiu Deus falando diretamente com ela, instruindo-a a deixar o conforto do convento e viver entre os mais pobres, os esquecidos, aqueles que a sociedade indiana havia abandonado. Este foi o ponto de virada em sua vida. Ela decidiu então fundar a Ordem das Missionárias da Caridade e foi a partir deste momento que seu nome começou a ser reconhecido mundialmente. Sua missão era simples, mas grandiosa: cuidar dos moribundos, alimentar os famintos e amar aqueles que ninguém mais amava. Para o mundo, Madre Teresa se tornou um símbolo universal de compaixão. Mas por trás dessa fachada havia uma realidade muito mais complexa e dolorosa. O que a maioria das pessoas desconhece é que por mais de 50 anos, Madre Teresa enfrentou uma crise de fé tão profunda que a fazia questionar a própria existência de Deus. Esse segredo veio à tona apenas após sua morte, quando uma série de cartas pessoais que ela havia escrito aos seus confessores foi publicada. Nessas cartas, que ela havia pedido para que fossem destruídas, podemos vislumbrar o desespero que tomou conta de sua alma. Nas suas palavras, Madre Teresa descreve sentir um vazio absoluto, uma sensação de que Deus a havia abandonado. Ela disse: "Sinto que Deus não me quer, que Deus não é Deus e que Ele realmente não existe." Essas palavras são de uma mulher que, para o mundo, era a personificação da fé e da conexão divina. A intensidade dessa crise espiritual é chocante, pois Madre Teresa não sentiu essa escuridão por um breve período de sua vida. Pelo contrário, esse sentimento de abandono divino a acompanhou por mais de 5 décadas. Ela descreveu viver em uma escuridão espiritual constante, um silêncio de Deus que a deixava perdida e desconectada. Esse segredo revela uma faceta de Madre Teresa que muitos desconheciam. Ela, que confortava tantos, era incapaz de encontrar consolo para si mesma. Para aqueles que sempre viram nela uma figura de santidade inabalável, essa revelação foi um choque. Como alguém que dedicou sua vida inteira a servir aos mais necessitados poderia duvidar tão profundamente da existência de Deus? Como ela conseguia continuar sua missão quando, em seu íntimo, sentia-se completamente desprovida de fé? Entre a imagem pública e a realidade interior.
A tensão entre a imagem pública de Madre Teresa e sua realidade interior é um dos aspectos mais intrigantes de sua história. Em público, ela era o símbolo da fé inabalável. As pessoas viajavam de todos os cantos do mundo para vê-la, tocar nela, receber sua bênção. Para os que a encontravam, ela transmitia uma calma espiritual e uma presença divina. Sua figura pequena, mas forte, era associada a milagres e intervenções divinas. Mas, ao mesmo tempo, em suas cartas privadas, ela relatava que, mesmo diante de sua missão sagrada, sentia-se uma hipócrita. Ela pregava sobre o amor de Deus e sobre como ele estava presente na vida de todos, mas em seu coração não sentia essa presença. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Até que ponto podemos medir a fé de alguém pela sua imagem exterior? Madre Teresa, por décadas, escondeu sua luta interior, demonstrando ao mundo uma fé que ela mesma não sentia. Esse contraste nos faz questionar a verdadeira natureza da santidade. Será que ser santo significa nunca ter dúvidas? Ou será que a santidade, na verdade, reside em continuar a servir, a continuar amando e cuidando dos outros, mesmo quando estamos mergulhados em nossa própria escuridão? Madre Teresa, apesar de sua noite escura da alma, nunca abandonou sua missão. Sua resiliência, sua determinação em continuar, é o que torna sua história ainda mais poderosa. Madre Teresa, o sofrimento e as críticas à sua missão. Embora amplamente reconhecida por seu trabalho de caridade, Madre Teresa também enfrentou severas críticas, especialmente em relação à maneira como suas casas de caridade tratavam os doentes e moribundos. Muitos questionavam se a prioridade nas missões da caridade era realmente o alívio do sofrimento físico ou se havia um foco desproporcional no sofrimento espiritual. Madre Teresa, conhecida por sua visão teológica profunda, acreditava que o sofrimento trazia a pessoa mais perto de Cristo. Ela via o sofrimento como uma forma de purificação, algo que podia redimir a alma. Essa visão, no entanto, foi duramente criticada por alguns, que argumentavam que ela glorificava o sofrimento em vez de trabalhar para aliviá-lo. O jornalista Christopher Hitchens foi um dos maiores críticos de Madre Teresa, acusando-a de permitir que as pessoas morressem em dor, sem receber cuidados médicos adequados, tudo em nome de uma visão idealizada do sofrimento cristão. As condições em suas casas de caridade, especialmente na famosa Casa dos Moribundos, em Calcutá, foram descritas por alguns como insalubres e inadequadas para o tratamento médico. Para Madre Teresa, a principal missão não era curar fisicamente os doentes, mas oferecer dignidade e amor nos últimos momentos de vida. Ela acreditava que todos mereciam morrer com dignidade, cercados de compaixão. Para seus críticos, no entanto, a falta de cuidados médicos apropriados era uma falha grave em sua missão. Essas controvérsias levantam uma questão fundamental sobre o papel da caridade. O que é mais importante, aliviar o sofrimento físico imediato ou proporcionar consolo espiritual durante o processo? Madre Teresa claramente acreditava no segundo. Ela via sua missão como algo espiritual, uma forma de preparar as almas para o encontro com Deus. O impacto do segredo. Uma visão mais humana de Madre Teresa. A revelação do segredo de Madre Teresa traz à luz uma figura muito mais humana do que a imagem de santidade que foi construída ao longo das décadas. Em vez de uma santa inabalável, o que vemos é uma mulher lutando com dúvidas profundas, com crises existenciais que a fizeram questionar tudo em que acreditava. Mas, ao mesmo tempo, essa revelação a torna ainda mais extraordinária, porque, no final das contas, Madre Teresa nos ensina uma lição poderosa. Não é a ausência de dúvidas que define a fé, mas a capacidade de continuar a amar, a servir e a cuidar, mesmo quando estamos mergulhados em incertezas. Sua história não é apenas sobre caridade e compaixão, mas também sobre uma resiliência espiritual que é rara e inspiradora.
O segredo de Madre Teresa nos obriga a reconsiderar o que significa ser verdadeiramente santo. Sua história é um lembrete de que a fé não é uma linha reta, mas um caminho cheio de altos e baixos, de dúvidas e momentos de clareza. E no caso de Madre Teresa, o que mais impressiona não é que ela viveu sem dúvidas, mas que, apesar de suas dúvidas, ela continuou.